Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para comentar um pouco sobre a PL 4173 de 2023, pensando do ponto de vista do investidor médio que investe nos Estados Unidos, pensando em pessoa física, tá? Embora a gente tenha aí muitos pontos similares entre o tratamento para pessoas físicas e o novo tratamento para fundos offshore, a nossa ênfase aqui são pessoas físicas, tá? Então não vou estar entrando em detalhes para fundos offshore, que também sofreram várias mudanças em termos de tributação fiscal. Então, qual que é o panorama hoje? Hoje, ganho de capital para vendas até R$ 35.000 no mês usufruem de isenção, então a gente tem uma faixa, né, de isenção. Ganho de capital e rendimentos, como dividendos, né, sofrem tratamento diferenciado, então a gente tem uma tabela para ganho de capital e uma outra tabela para rendimento. Tanto que o ganho de capital hoje ele é tributado via GCAP, tá? Que é uma plataforma aí para a gente declarar ganho de capital, com base em uma tabela progressiva, enquanto os dividendos são declarados via Carnê-Leão, sofrendo aí uma outra tabela de tributação. A diferença aqui é porque a gente praticamente nunca paga tributo sobre dividendo, dado que a gente tem uma retenção de 30% na fonte dos Estados Unidos que fica acima do teto da tabela progressiva. Por exemplo, né, no caso dos dividendos, a gente tem uma tabela progressiva com teto de 27,5%. Para operacionalizar esses diferentes tratamentos, a depender do que você está considerando, ganho de capital ou rendimento, a sistemática não é tão simples, tá? Em termos de operacionalização, fica um pouco chato. Qual que é a principal mudança na nova regra, tá? Então, acaba a tributação mensal e a apuração passa a ser feita sobre um conceito chamado de rendimento, que vai englobar tanto os rendimentos pela regra antiga quanto o ganho de capital, e vai ser uma apuração anual, tá? Rendimento, o rendimento, né, pela nova PL é basicamente o ganho na alienação, na venda de estoques, REITs, ETFs, REITs, no caso da repetida aqui, desculpa, renda fixa no exterior e juros e dividendos. Então, basicamente tudo entra agora como rendimento. Qual que é o fato gerador? Tá? Então, a apuração vai ser anual, rendimento vai englobar tudo, e o fato gerador continua sendo a alienação de uma posição ou recebimento de juros, dividendos de ações. Ou seja, a tributação continua sendo pelo regime de caixa. Tá? Sendo o regime de caixa, a gente não vai ter aqui uma tributação sobre uma valorização sem alienação. Tá? Então, o grande foco aqui continua sendo o regime de caixa como o regime antigo. Isso aqui eu sei que é simples, mas algumas pessoas acabam se confundindo. Isso quer dizer que a repatriação não importa para determinar se um tributo é devido ou não. Muita gente tem a concepção errada de que o fato gerador é a repatriação. Então, vender uma posição no exterior, não trouxe para o Brasil, não gera tributo, porque não tem uma comunicação entre o fisco americano e o fisco brasileiro. O que importa aqui é que não é esse fato repatriação que determina se o tributo é devido ou não, e sim o recebimento, tá? Ou a alienação. No caso, recebeu o dividendo, vendeu uma posição no exterior, tem um fato gerador. Ao invés de se declarar esses rendimentos mensalmente, eles vão criar, a Receita Federal do Brasil vai criar no aplicativo, né, da declaração anual de ajuste de imposto de renda, uma nova ficha, provavelmente onde você vai reportar todos os rendimentos, mês a mês, além do tributo já pago, tá? Em caso de retenção da fonte, aí como os 30% dos dividendos nos Estados Unidos. E não vai ter tributação sobre variação não realizada, exceto se optar por atualizar o estoque, algo que eu vou comentar mais à frente, tá? Então, provavelmente vai ter uma guia lá na declaração de ajuste anual. Vai ter várias colunas, mês a mês. Você vai informar o rendimento que recebeu mês a mês, mas isso você vai fazer uma vez ao ano, né? Quando você for declarar seu IR. E você vai ter uma linha para declarar quanto já foi pago de imposto, quanto é que teve de retenção na fonte. Isso vai ser usado para base de compensação, que é um outro ponto que a retenção em excesso vai ser usada como compensação da base de cálculo do imposto de renda. Isso quer dizer que vai ser feita uma única apuração, que vai resultar em um saldo líquido, positivo ou negativo. Se positivo, vai ter tributo a pagar. Se negativo, você vai ter um saldo, né,
a ser utilizado em períodos futuros, tá? Se positivo, será aplicada uma alíquota única de 15%, visto o fim da tabela progressiva, então isso aqui é 15% para tudo. Se o saldo líquido for negativo, esse saldo negativo ele pode ser usado como compensação de prejuízo no ano calendário subsequente. E esse novo mecanismo aí, em minha visão, é bem positivo, bem vantajoso para o investidor médio. Ou seja, 2024 teve um resultado, teve, né, um saldo negativo, lá vendeu, apurou e teve um saldo negativo. Esse saldo negativo pode ser usado para compensação em 2025 e, pelo menos pelo texto atual e pelo que dá a entender, não existe aí um limite, uma validade para esse crédito, esse direito sobre o prejuízo. Uma pergunta que tem aparecido muito é sobre uma potencial bitributação. Tem gente que acha que vai ter que pagar 30% mais 15% sobre o dividendo recebido. Considerando que hoje existe uma retenção de 30% na fonte, uma outra pergunta que alguém pode fazer é o que é que vai acontecer com essa diferença de 15%, que é a tributação no Brasil, para os 30%, que é o que é pago nos Estados Unidos. Primeiro ponto, tá? Não vai ter bitributação, então não vai pagar imposto sobre o dividendo em 2 momentos. Pagou o dividendo nos Estados Unidos, você vai declarar na ficha que teve retenção de tributo no exterior, tá? O que é que acontece com os 15%? Antes, pagou esses 15% a mais, já era, não poderia usar, não podia ser usado, né, como abatimento, como compensação. Nesse novo desenho, esse excedente aqui de tributação poderá ser utilizado para abater a base de cálculo do período de apuração. Mas esse excedente ele não pode ser levado para o período, né, para o ano fiscal subsequente. Tá? Ele só pode ser usado no mesmo período. Uma pergunta que também apareceu. Será que eu posso compensar perdas no exterior com ganhos do Brasil? Não. É como se a gente tivesse 2 regras diferentes para investimentos no Brasil e investimentos no exterior, tanto que provavelmente a Receita Federal do Brasil vai desenhar uma ficha específica no IRPF só para investimentos no exterior e que vai ter uma DAF, inclusive, específica só para esse tipo de investimento. Do ponto de vista prático, para os dividendos, nosso entendimento até aqui é que não mudou praticamente nada. Pontos específicos da legislação, dessa nova regra, na verdade. Variação cambial em conta não remunerada. Deixei recurso lá na Nomad ou na Avenue em uma conta depósito, ou seja, não vamos pagar juro ou alguma coisa. A variação cambial desses valores não é tributável, tá? Isso aqui foi um ponto polêmico da PL, do texto das PLs antigas, né? Mas que acabou caindo. Então, não vai ter tributação sobre esse ponto aqui, o que é bem positivo. Existe uma possibilidade que muita gente não tem comentado, que é a possibilidade de atualização do estoque. Tá? Então, bora lá. Basicamente, o governo ele quer arrecadar, ele quer potencializar, né, a arrecadação, ele quer arrecadar o quanto antes. O governo abriu a possibilidade da gente atualizar o estoque com uma alíquota de 8%. A nova alíquota base será de 15%, né, como eu já tinha comentado antes. Então, imagine o seguinte: adquirir um ativo no início de 2023 por $10 mil e que ao final de 2023 esse ativo esteja negociado a $20 mil. O que é que essa atualização de estoque ela significa? Ela permite pagar um tributo antecipado de 8% sobre esse ganho de $10 mil, tá? E atualizar a base de cálculo para $20 mil. Então a gente entraria no ano fiscal de 2024 com um ativo sem lucro, porque você já tributou a 8%. Essa atualização de estoque não é obrigatória, mas caso essa pessoa aqui não faça e realize a venda em 2024, ao invés de pagar 8% sobre o ganho de capital, ela vai estar pagando, sobre o rendimento no caso, né? Ela vai estar pagando aí 15% a partir de 1º de janeiro. Qual que é a lógica aqui?
esses 20 mil dólares viraria o novo custo base, o novo custo de aquisição limpo de variação. Então toda tributação a partir dos 20 mil, a partir, né, do dia 1º de janeiro, seria feito aí a partir dos 20 mil dólares de referência. Tá? Então você não pagaria, basicamente você limpou o teu lucro da operação. Vale ou não vale a pena realizar essa atualização do estoque? Que é um ponto subjetivo, então é minha leitura. Depende. Essa decisão ela pode ser feita em uma base ativo-ativo. Para um ativo com baixa perspectiva de queda, não acho que o ativo vai cair de preço. Parece fazer sentido atualizar o estoque, tá? Para um ativo mais volátil, pode ser que esse preço aqui ele caia bastante. Já não sei se vai fazer tanto sentido atualizar o estoque. Se a perspectiva de venda do ativo é praticamente imediata, eu vou vender esse ativo, vale vender se aproveitando da isenção, tá? Se a decisão é de manter o ativo e não a perspectiva de vendê-lo a um preço mais baixo, me parece fazer sentido realizar a atualização do estoque. Esse ponto aqui é relevante, tá, pessoal? Não realizei a atualização do estoque. O custo de aquisição original é a referência para esse cálculo dos rendimentos. Então, mesmo que um ativo tenha sido comprado lá em 2011, bem antes da nova regra, e tenha valorizado de lá para cá, toda essa variação, incluindo a variação cambial, tá, vai ser tributável. Lembre-se que o custo de aquisição aqui está sendo em real, tá? Tá pensando em vender ações no prejuízo agora? Eu tô com a posição, quero realizar no prejuízo. Não faça isso, tá? Vender ações em prejuízo, ações do exterior em prejuízo em 2023, antes da nova regra, não é a melhor decisão, tá? Visto que vender essas ações em 2024 vai permitir o uso para compensação de prejuízo no ano seguinte, gerando aí vantagens tributárias que em certos momentos podem até ser significativas, tá? Então, se a perspectiva de realizar a venda de uma posição com ganho de capital e esta venda for menor do que os 35 mil de isenção, é válido pensar em vender ainda em 2023, antes do fim da isenção, sempre se atentando aos 35 mil de limite e sempre lembrando que se for recomprar a posição, não recomprem no mesmo dia para não caracterizar day trade. Basicamente, realizar composições com ganho de capital pode ser uma decisão mais eficiente e posições com prejuízo é uma decisão subótima, tá? Deixa para fazer isso em 2024. E para os investimentos com origem em dólar ou misto, como é que fica em termos de cálculo, né, para essa variação? Aqui é uma questão um pouquinho mais específica, tá? Ainda tem... Na minha leitura ainda tá um pouco confuso, não cheguei a uma conclusão clara, mas o novo PL ele exige que o ganho da pessoa física seja apurado em reais, não dólares. Então, imagine o investidor, ele enviou $1 milhão para investir em ações da Microsoft com um câmbio de remessa de R$5. Então, basicamente, ele enviou para lá 5 milhões de reais. Comprou 10 mil ações da Microsoft por $100, tá? Então, qual que vai ser o custo de aquisição aqui, né? Basicamente, os 5 milhões, tá? De reais. Foi o custo de aquisição que ele teve aqui dessa operação, né? Comprou 10 mil ações da Microsoft, cada uma a $100, e considerando aí que o dólar, o câmbio estava a 5. 7 meses depois, vendeu as ações que foram compradas a 100, tá? A $80. Totalizando aí uma venda no valor de $800 mil, um prejuízo de $200 mil. Comprou a $1 milhão e está vendendo aí $800 mil. Só que no momento da venda, o câmbio era de 6,50. Teve uma alta expressiva no câmbio. Em reais, ele vendeu por 5 milhões e 200 mil. Custo de aquisição 5 milhões, vendeu por 5 milhões e 200 mil. Aqui é em reais, tá, pessoal? Tá errado isso aqui, em reais. 200 mil reais. O ganho de capital dele foi de 200 mil reais, tá? Ganho apurado aqui em reais, como a gente tinha falado inicialmente. O imposto a pagar é 15% sobre os 200 mil. 30 mil reais.
O meu entendimento, até o momento, isso aqui pode ser que mude, é que independentemente da origem do recurso, esse ganho vai ser apurado em reais. Se o investimento for realizado com recursos oriundos do exterior, o recurso deveria ser convertido, tá? O ponto que ainda está em aberto, em minha visão, é o PETAX, que vai ser utilizado, é a taxa de câmbio que vai ser usada para conversão e como será feito de fato os tratamentos ali no detalhe, tá? Então, estou na expectativa aí de interpretações da Receita Federal do Brasil. Resumidamente, o novo desenho ele parece simplificar a tributação de investimentos no exterior, apesar de causar dúvidas em alguns pontos específicos. Eu sei que pagar imposto não é muito agradável. Realmente teve o fim dessa isenção, o que é um ponto negativo, mas teve alguns mecanismos como de compensação que são positivos, principalmente para quem investe aí em dividendos, bem bacana. O novo desenho ele deve facilitar em termos de operacionalização, passa a ser anual ao invés de mensal. E manter os controles de operações do exterior continua sendo essencial, mas eu tenho recomendado fortemente o uso de aplicativos de auxílio como o MyProfit. Tá? Então a lógica aqui é que o nosso foco deve ser no investimento e não em tributação. Tá? A tributação é apenas uma mera obrigação, mas o nosso tempo não deveria ser gasto nisso. Tá? A gente pode gastar nosso tempo aí de forma mais eficiente. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no WhatsApp.